Quero saudar os amados irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Você que nos acompanha na transmissão, que a graça do nosso Deus esteja com você também. Cristolândia é com a gente hoje, né? A gente sente uma falta quando vocês não estão, né? Quarta-feira, acho que vocês tiveram agenda, não estiveram. A gente olha para cá, não vê vocês, está pregando, corre o olho assim na congregação, e vocês não estando aqui, vocês fazem falta para nós, em estar conosco, congregando conosco. Isso é bom demais, né? O carinho que nós temos por vocês, e sentimos a falta de vocês quando vocês não estão. Mas, queridos, na semana passada nós começamos uma série, né, de estudos, pegando uma carona aí no pastor Tadeu, ele terminou a dele, eu comecei uma série na semana passada com o tema Soberana Vocação. Não sei quantos estavam aqui ou quantos cultuaram ao Senhor conosco através da transmissão, mas hoje nós vamos dar continuidade mais um pouquinho, né? Não conseguimos nem fechar a primeira parte na quarta-feira passada. E eu convido a você, por favor, para que abra sua Bíblia em Filipenses, capítulo 3, versículo 14. Soberana vocação. O texto básico, né, é conhecido, creio que, se não de todos, pela grande maioria, que vai dizer o seguinte: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Vamos ler juntos? Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém, queridos? Na semana passada eu vou voltar rapidinho, só para a gente poder sintonizar o tópico de hoje. Na semana passada nós começamos falando sobre vocação. A ideia que nós temos de vocação, a princípio, quando nós escutamos essa palavra, a gente pensa logo na questão da vocação pastoral, da vocação missionária, da vocação, às vezes, em área mais específica, não que não haja área específica no reino, todas as áreas fazem parte do reino. Mas a expressão vocação traz para nós essa ideia de uma responsabilidade maior, como pregador da palavra, quer seja como pastor, quer seja como missionário, quer seja como ministro, né, Rosana, de música também, que faz parte. A igreja tem essa leitura dessa vocação que nós temos, o ministério da música também. Mas a soberana vocação aqui, que o apóstolo Paulo traz para nós, ela tem mais a ver conosco, nós enquanto pessoas, enquanto servos e servas do Senhor, com aquilo que Deus quer de nós enquanto servos e servas do Senhor. Vale lembrar, volto a lembrar, e talvez eu fale outras vezes também durante o nosso estudo, a vocação, ela não se dá somente para a questão pastoral, somente para a questão ministerial do reino, mas, em especial, e nesse ponto aqui em especial, para a nossa vida em relação a Deus, aquilo que Deus quer para nós. E aí o apóstolo Paulo chama aqui de soberana vocação, que vai um pouquinho além. O que é isso? Que soberana vocação é essa? É a vocação, ou seja, a missão que todos nós temos, e aqui não tem muito a ver com dom, né? Dom é a qualidade que o Senhor dá para algumas pessoas, mas a vocação em servi-lo, todos nós temos, sem exceção. E é essa vocação que nos inspira a andar no propósito de Deus, dentro daquilo que Deus quer para nós. E aí, essa ideia daquilo que Deus quer para nós, Deus quer que nós vivamos de uma maneira que o agrade aqui nesse tempo, nessa vida, visando os céus, e por isso ele usa a expressão, prossigo para o alvo. A minha caminhada aqui, a minha caminhada terrena, está me direcionando para a minha caminhada eterna, para a vida eterna. Então, essa soberana vocação, esse meu ato de servir, está, na verdade, me conduzindo para a minha vida eterna. E aí ele usa a expressão, né? Prossigo para o alvo da soberana vocação, prossigo para o prêmio. Que prêmio é esse? O que nós almejamos enquanto servos e servas do Senhor na eternidade? Alcançar o quê? A vida eterna.
pessoal meio fraquinho na fala aí, mas eu almejo isso, irmãos. Eu almejo alcançar a vida eterna e ouvir do Senhor. Vinde bendito do meu Pai, é o que eu espero ouvir no dia lá que o Senhor me chamar em sua presença. Mas é esse prêmio aqui que o apóstolo Paulo fala para nós, e é em busca desse prêmio que nós temos que caminhar, que nós temos que prosseguir. Em busca do viver bem essa soberana vocação aqui, vivendo nessa terra assim. Eu usei a expressão, né, de um sermão que eu ouvi de um pastor conhecido, que ele falava, o tema foi esse, pó e glória, vivendo nesse mundo sim, fazendo as coisas desse mundo sim, congregando na igreja do Senhor nesse tempo sim, lidando com pessoas sim, mas lembrando sempre da eternidade, reportando sempre o nosso pensamento para a eternidade. Vimos também que Jesus, quando esteve nesse mundo aqui, a missão principal de Jesus foi justamente de salvar, resgatar e salvar o homem que estava caminhando a passos largos para o inferno. Mas, de contrapartida também, a missão central de Jesus foi essa. Mas Jesus, em vida, Jesus buscou mostrar para nós que é possível, sim, nós vivemos a nossa vocação, a nossa soberana vocação nesse tempo, nessa vida. Não tão distante, o oposto, né, que eu falei na semana passada, lá de Isaías fala sobre os ais, né? Aquele ai num tom de condenação. Jesus mostra para nós, no Sermão do Monte, o quê? A fórmula, o segredo de como nós vivermos bem. E ele vai usar a expressão, né? Bem-aventurados, pacificadores, os mansos, os humildes, os misericordiosos. Tudo que uma pessoa precisa para viver bem, o Senhor Jesus não só ensinou no Sermão do Monte, como também viveu, mostrou para nós. Eu usei o exemplo de Zaqueu, quando Jesus vai na casa de Zaqueu, o publicano, e usei também o exemplo da mulher pega em adultério. Jesus age das duas maneiras, com compaixão e graça para com aquelas pessoas. E aí entramos no primeiro ponto, que foi o que nós falamos aqui, tornar-se mais íntimo de Deus. A primeira vocação que nós recebemos é essa de intimidade com Deus, de nos tornarmos mais íntimos com Deus. Vimos também que precisamos o quê? Conhecer a Deus, falar com Deus, ser obediente a Deus e viver em comunhão, em comunidade, em igreja. Vimos que nós precisamos disso aqui, irmãos, que nós estamos vivendo hoje aqui. Povo de Deus reunido, igreja do Senhor reunida. Tudo isso faz parte da intimidade que nós precisamos ter com Deus. Nada também se opõe ao seu particular com Deus, nós entendemos isso. Mas esse tempo aqui de igreja também é essencial. E a primeira ideia, o primeiro ponto, né, da semana passada, que nós só começamos a caminhar, foi justamente o temer a Deus. E aí usamos como base Provérbios capítulo 9, versículo 10, não precisa abrir, que mostrou para nós que o temor do Senhor é o princípio de quê? Da sabedoria, do viver bem. E o conhecimento do santo é o quê? A prudência. Vimos que, ao contrário do medo, o temor aqui não está relacionado só ao medo, mas principalmente ao respeito, à reverência, à submissão, à obediência. Isso é temer a Deus. E esse mesmo temer ao Senhor também gera para nós, vimos aqui, né? Gera para nós alguns benefícios básicos. A fonte de vida, alguém lembra o segundo aí? Qual foi? Norteia o quê? Os nossos passos, né? Lá em Provérbios 14, 27. E também o temor do Senhor nos serve como refúgio. Provérbios 14, versículo 26. Tudo isso acontece conosco quando nós tememos ao Senhor. O Senhor passa a ser para nós fonte de vida, o Senhor passa a nortear os nossos passos, nos tirando dos laços da morte, e o Senhor passa a ser também o nosso refúgio. Para hoje, o segundo ponto que eu quero pensar com os irmãos, para nós nos tornarmos, né, mais íntimos de Deus, ainda sobre a intimidade com Deus, nós precisamos também buscar ao Senhor. E aí eu peço que você abra lá em Mateus capítulo 6, versículo 33, é bem conhecido. Nós buscamos, né, intimidade com Deus, temendo a Deus. Nós buscamos também mais intimidade com o Senhor, buscando literalmente ao Senhor. O texto você conhece bem, que vai dizer assim: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas.
buscar o reino de Deus em primeiro lugar. A nossa inclinação natural, irmãos, a nossa inclinação, a nossa natureza, na nossa natureza humana, nós temos uma inclinação que luta perpetuamente com aquilo que Deus quer para nós. A força da carne, a força da nossa natureza humana milita contra as forças espirituais. E a nossa inclinação, na maioria das vezes, ela acaba nos colocando numa rota de colisão com aquilo que Deus quer para nós. Mas esse buscar a Deus, irmãos, a gente precisa ter muito cuidado, porque esse buscar a Deus, ele passa a ser uma linha muito tênue daquilo que nós precisamos para a nossa vida terrena e daquilo que nós necessitamos para a nossa vida espiritual. E a nossa inclinação, na maioria das vezes, as nossas atividades, elas têm mais inclinação para as coisas deste tempo, para as coisas desta vida, do que para as coisas que são eternas. E quando nós fazemos, irmãos, quando nós colocamos ali em nossas atividades, quando nós acordamos, nós temos as nossas atividades, todos nós temos, sem exceção. Desde a criança, né, quando nasce, ela tem ali também o que fazer durante o seu dia. Se nós fôssemos, irmãos, descrever as nossas prioridades para as atividades do nosso dia, como é que ficariam ou como é que ficam as questões do reino de Deus? Muitas pessoas têm como primícia o quê? Nas primeiras horas da manhã fazer o quê com Deus? A sua devocional. Mas são todas as pessoas, pastor, que conseguem fazer isso? Nem todas as pessoas conseguem fazer isso. Mas por que não conseguem fazer isso, pastor? Porque na lista de prioridade nossa, a nossa inclinação, aquilo que nós pensamos que precisamos mais ser mais essencial, a gente se prende mais a estas coisas do que aquilo que é essencial. E lógico, a pessoa pode falar assim, mas pastor, eu me levanto tantas horas da manhã. Eu me levanto, eu preciso estar a tal horário em tal lugar. E aí a nossa vida é tão condicionada àquilo dali que a pessoa se programa para levantar. Naquele tempo é como se fosse programado, né? Uma suposição, eu levanto 4 horas, faço isso, porque 4h30 eu tenho que estar no ponto pegando o ônibus. É mais ou menos assim, via de regra, né? É mais ou menos assim. Então a pessoa tem no seu dia a dia aquilo dali. Agora, quando a pessoa prioriza buscar o reino de Deus, o que essa pessoa vai buscar fazer? Ela vai buscar levantar-se um pouquinho antes, para que ela possa ter esse tempo. E o ideal seria que tivesse tempo de qualidade. Às vezes a gente não consegue, às vezes a devocional precisa ser um pouquinho acelerado. O ideal seria que tivesse tempo, mas nem sempre temos. Mas a pessoa às vezes faz isso. Essa semana eu conversava com um jovem e ele falou para mim um negócio que eu fiquei de boca aberta. Ele está precisando exercitar, fazer exercício físico, né? E aí, antes de ir trabalhar, ele falou que ele vai na academia primeiro, isso por volta de 5 da manhã, que a academia acho que abre 5 horas, um negócio assim, não sei bem. Então, ele vai à academia, mas ele falou, pastor, mas eu me levanto antes, eu faço a minha devocional, depois eu vou para a academia, depois eu vou trabalhar. Eu fiquei olhando para ele e falei, louvado seja Deus pela tua vida, hein, jovem? Acordar às 5 horas da manhã para ir para a academia, tem que gostar. Mas, ao mesmo tempo, eu fiquei pensando, irmãos, se para essa necessidade que nós temos, às vezes, que esse meu amigo tem, de cuidar da sua saúde a esse ponto, por que não também nós cuidarmos da nossa saúde espiritual dessa forma, desta maneira? Tendo como primícia, colocando ali na nossa lista de prioridade, as questões do reino. A inclinação, irmãos, para esse tempo, a nossa inclinação, ela acaba ficando presa às questões desse tempo, às preocupações. Todos nós precisamos fazer o quê, queridos? Trabalhar, estudar, não é? Nós temos que prestar obediência, satisfação. Todos nós precisamos também de um tempo de lazer. Todos nós precisamos de um tempo para poder estudar.
Tudo isso são coisas que são o quê? Válidas. Precisamos fazer. Mas à medida em que essas coisas, irmãos, tomam o lugar do reino, que essas coisas passam a ter primazia em nossas vidas e não as questões do reino, a gente deixa de ter, lógico, né? Intimidade com Deus. Não tem como ter intimidade com Deus. E eu garanto para você que essa luta, dessa busca por intimidade com Deus, essa luta ela se torna acirrada, irmãos. Porque toda vez que nós nos dedicamos a fazer a vontade de Deus, a estar na presença de Deus, as coisas que mais nos sobrevêm são problemas, preocupações. Quem nunca se debruçou, de repente, diante da palavra de Deus, para ler a palavra de Deus, você começa lendo a palavra de Deus, a sua mente é subtraída, a sua mente é roubada, já falamos isso em um estudo aqui, você já está pensando em outra coisa, não está nem prestando mais atenção no que você está lendo. Quem nunca também se debruçou, se ajoelhou, se colocou na condição de oração, começar falando com Jesus, terminar falando com Barnabé, que a mente é tomada por coisa que entra na sua mente, você não consegue se concentrar naquilo dali. Toda vez que nós nos dispusemos, irmãos, a buscar o reino de Deus, as lutas nos sobrevêm, o desânimo nos sobrevém, a falta de atenção nos sobrevém. Por quê? Porque Satanás sabe que isso é o que? Essencial para nós, irmãos. É isso que fortalece a nossa intimidade com Deus. É isso que nos faz ser mais íntimos com Deus. E eu faço 2 destaques nesse ponto aqui, irmãos, 2 ações. 2 ações. O que nós devemos fazer, né? Primeiro, o primeiro destaque que eu faço aqui, adorar e servir apenas ao Senhor. É o que nós precisamos fazer. Adorar e servir apenas ao Senhor. Não mandei para a turma lá em cima, não vai aparecer aqui, não. E por que eu digo isso, irmãos? Eu sei que é fútil o que eu vou dizer aqui, mas, por certo, você já ouviu aquela expressão assim, fulano adora tal comida. Eu adoro ir naquele lugar. Eu adoro fulano. Eu adoro ciclano. Já ouviram alguém se expressar assim? Isso é tão profundo nessa questão do adorar. Eu sei que é bem fútil o que eu estou falando aqui, usando isso como exemplo aqui. Mas, às vezes, irmãos, essa expressão adorar, que vem do profundo do nosso ser, essa dedicação que nós temos, às vezes, em coisas ou em pessoas, é uma realidade na vida de muita gente, irmãos. A gente acaba adorando certas coisas. Essa expressão que eu usei aqui, adore e sirva apenas ao Senhor, sabe quem foi tentado? Ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Senhor Jesus. Lembra lá de Mateus capítulo 4, na tentação de Jesus? Se você quiser, você toma nota para você ler depois. O que acontece na tentação de Jesus quando Jesus é levado ao deserto? Satanás começa a fazer o que com Jesus? Começa a apresentar coisas para Jesus. E aqui em especial, Mateus capítulo 4, versículo 8 e 9, se você quiser abrir, fique à vontade. O texto vai dizer assim, versículo 8: levou ainda ao diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E no versículo 9 vai dizer assim, e lhe disse, tudo isso te darei se você fizer o quê? Se prostrado me adorares. Percebam, queridos? Satanás oferece o que há de melhor, materialmente falando, para Jesus. Aí eu comecei a pensar comigo mesmo. Se ele atentou, Jesus não vai perturbar a gente, irmãos. Não vai colocar diante de nós coisas para que possa ser primícia em nossas vidas, possa saltar os nossos olhos o desejo de ter aquilo ou de conquistar aquilo. Não que isso seja errado, mas ter aquilo ali como, é isso que eu quero para a minha vida. Se até com Jesus Satanás não poupou e fez isso, irmãos. E às vezes, irmãos, algumas pessoas acabam se prostrando aos prazeres que o mundo oferece, ou às questões que o mundo oferece. E eu preciso sempre ressaltar isso aqui, são questões que, em alguns casos, não são questões pecaminosas. O pecado está, às vezes, na maneira como nós tratamos. Tratamos como adoração. Nós adoramos certas coisas.
nós nos dedicamos para certas coisas. E aí Jesus, sabiamente, no versículo 10 de Mateus capítulo 4, vai dizer assim: então lhe ordenou Jesus: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Culto. Mas Satanás continua investindo, irmãos, contra a igreja, continua investindo contra nós, seduzindo a igreja, continua nos seduzindo. E é triste, irmãos, constatar que algumas pessoas ainda estão se prostrando diante destas coisas. Quantas coisas deste mundo que acabam tendo primazia, irmãos. Pode ser o nosso trabalho, pode ser a nossa casa, pode ser o nosso carro. No emprego que eu trabalhava, tinha um senhorzinho já, e ele já era quase um dos fundadores daquela empresa. E os anos foram passando e passando e passando, mas pensa num funcionário que tinha uma veneração por aquele trabalho. Era aquele senhor. Uma verdadeira adoração por aquele trabalho. Era referência até para as pessoas que chegavam novas naquela empresa. E os anos vão passando. E a idade vai cobrando dele o peso, é normal, natural. E chega um tempo, irmãos, em que a diretoria da empresa usa todas as estratégias. Tira ele daqui, bota ele ali, troca de setor, bota ele lá para tentar segurar ele ali, pelo carinho que a empresa tinha com ele. Aquele senhor, ele não se preparou nem mesmo para se aposentar. Se aposentar, que eu digo no quesito parar. Ele já era aposentado. Mas a adoração que ele tinha era tanta por aquele trabalho que ele não conseguia se desprender daquilo, irmãos. Ele tinha uma verdadeira adoração. Depois de tantos meios que a direção da empresa fez para tentá-lo segurar, chegou um tempo em que não teve mais como. A empresa teve que dispensá-lo. E qual não foi a nossa surpresa, irmãos, após essa demissão? Há um curto espaço de menos de 3 meses, esse senhor veio a falecer, a morrer. E quando, irmãos, eu pensando, olhando aqui, pensando, lembrando, trazendo isso à memória, quantas pessoas não têm verdadeiras adorações, irmãos, por coisas, se prendem tanto a coisas, e às vezes até mesmo a pessoa, e deixam de buscar aquilo que é essencial. Não se preparam às vezes, e acabam adorando, irmãos, e adorando, e adorando. E eu pergunto a vocês em relação a esse senhor, esse colega lá do trabalho, qual erro que ele tinha em trabalhar? Nenhum. Não era evangélico, mas o cumprimento da palavra de Deus diz o que para nós? Com o suor do teu rosto comerás o quê? O teu pão. Então o trabalho é bíblico, nós temos que ir trabalhar. Qual pecado tinha? Nenhum. Mas a dedicação que ele tinha, irmãos, era tremenda. E às vezes eu trago para nós, evangélicos, as nossas prioridades, o que nós temos priorizado, o que nós temos adorado, ainda que de brincadeira usemos a expressão, adoro isso ou adoro aquilo, mas na intimidade nós. O segundo destaque que eu faço aqui, irmãos, é de Mateus 6, 19, 21, é justamente: acumule tesouro no céu e não na terra. Mateus 6, 19, 21 traz essa ideia de tesouro no céu tanto quanto na terra. E às vezes nós nos preocupamos tanto, irmãos, tanto com os tesouros da terra, e o texto vai dizer o que para nós? O que acontece na terra? A traça, a ferrugem, faz o quê? E o ladrão faz o quê? O ladrão vem e faz o quê? Rouba. E a gente planta para isso, irmãos. A gente planta para isso. Nós queremos o melhor, todos nós queremos o melhor, irmãos, não há dúvida disso. Seria até injusto da minha parte falar que não todos nós almejamos isso, irmãos. Mas à medida em que o nosso coração fica só nessas coisas, o nosso desejo vai ser só para as coisas terrenas, só para as coisas passageiras.
E o que é que nós acumulamos, irmãos? Riqueza, fama, estudo, conhecimento, viagens, Percebam, tudo coisa boa, irmãos. Tudo coisa boa. Se bem administrado, coisa boa. Mas se mal administrado, passa a ser o quê? Maldição. E a gente acumula tudo isso. Imagina, irmãos, às vezes a gente ouve falar, né? De pessoas que perdem a cabeça, perdem a vida, por conta de uma empresa que quebra, uma coisa que perde. E é chato a gente perder as coisas, eu sei disso. Às vezes eu fico incomodado, perder dinheiro, não sei quem já perderam dinheiro, não dá uma sensação chata de perder? Não precisa nem ser muito, não. Perder dinheiro, você esquecer e puxar e não dá uma sensação assim, de R$50, por exemplo, vamos botar um teto aqui, uns R$50. Não é chato, não é chato perder uns R$50, mas hoje, né? Tu perdeu uns R$50, acho que tu perdeu uns R$10, irmãos, hoje. É chato, né? Dá aquela sensação de, meu Deus, e você volta no caminho que você foi. Não é possível, não perdi esse dinheiro aqui, não é possível. Imagina você perder muito dinheiro. A sensação de perda é muito ruim, não é, irmãos? A sensação de perda material é muito complicada. Eu não gosto muito de ficar falando da minha família, não, mas uma ocasião, Daniel, nosso filhinho, era pequenininho, nós íamos para a Geração Esperança, lá para São Lourenço. Acho que eu já contei aqui para os irmãos, não lembro. E aí, na parada, nós compramos um negócio de balinha que tinha um catavento, aquele cataventozinho que gira, né? E aí, eu lembro que nós fomos no carro, fomos eu, ele, a irmã Maria Menina estava com a gente no carro, e os demais irmãos estavam no ônibus. Daniel era pequenininho, menorzinho. Eu entrei na besteira de botar o catavento assim na janela do carro, para catar o vento ali, para ele ver o movimento do negócio. Meu irmão, quando eu abri a janela, lógico, o vento, né? Levou o negócio. Foi o vento levar o negócio, Daniel abriu o choro dentro do carro. Um catavento, irmão. E eu tentando convencer, não, que chegando lá eu compro outro, quanto mais eu falava, mais ele chorava, meu irmão. Aí que eu tive que fazer, a irmã Maria Menina não está aqui hoje, né? Nem sei se ela vai lembrar desse fato. Pastor, é melhor a gente voltar. Eu falei, vamos voltar, irmão. Eu voltando e pedindo a Deus, Senhor, que nem um carro tenha passado em cima desse negócio, em nome de Jesus, não permita, não. Voltei, irmãos. Ali na Serra da Mantiqueira, lugar perigoso, irmão. Voltei. Peguei o catavento dele e botei de volta, a alegria voltou e o nosso retiro foi benção, irmão. Por causa de um catavento. Mas o que eu quero ressaltar aqui, a sensação de perder. Não é ruim perder? Não dá uma sensação chata para nós perder? Só, irmãos, que quando a gente tem a nossa fé muito bem alicerçada em Cristo, quando a gente tem o reino, a gente até sente a perda, mas isso não impacta tanto a nossa vida, irmãos, porque nós sabemos que servimos ao Deus do ouro e da prata, e nós sabemos que às vezes uma perda que o Senhor coloca sobre a nossa vida aqui é um ganho maior que nós vamos ter talvez lá na frente. A gente consegue ter essa compreensão, muitas pessoas não conseguem, colocam a sua vida o quê? Em suicídio, dão cabo à sua vida. Não é? A gente ouve às vezes falar das pessoas que põem fim à sua vida. E eu fiquei pensando nesse texto aqui, irmãos, e eu me lembrei de Jó. Imagina se Jó não tem uma vida de busca constante ao Senhor, se comparado às perdas que ele teve na sua vida. Já parou para pensar? O quanto de material que ele perdeu? O quanto de afetivo que ele perdeu? Mas aí ele traz para nós uma lição magnífica, irmãos. Do seu temor a Deus, da sua vida com Deus, da sua dependência total de Deus, desse buscar a Deus em primeiro lugar. E se você voltar no livro de Jó, o texto vai dizer que ele levantava, que ele orava, que ele oferecia sacrifício pelos seus filhos. Percebam? E é esse de Jó, esse buscar de Deus de Jó aqui, que a gente busca despertar na igreja também. Para quê, pastor? Para que, se porventura alguma coisa na trajetória da vida acontecer, nesse acúmulo terreno que nós temos, nós possamos o quê? Permanecer firmes no Senhor. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o quê? O nome do Senhor. Aí ele fala o seguinte: não ajunteis na terra, mas ajuntei aonde? Nos céus. Olhe, foque agora nos céus.
que significa isso, irmãos? Acumular tesouro nos céus. Eu entendo que cada vez que o Senhor olha para nós, que o Senhor acha graça em nós, que o Senhor nos vê caminhando no centro da sua vontade, fazendo tudo aquilo que Ele quer, permanecendo em Cristo, sendo cheios do Espírito Santo de Deus, dar fruto, dar testemunho, sendo totalmente dominado pelo fruto do Espírito Santo de Deus em nós, eu tenho certeza de que Deus, quando olha para nós, contempla a nossa vida, Deus se alegra. Deus se alegra. E o desejo de Deus é que durante toda a nossa caminhada seja sempre assim. Porque com isso nós estamos, digo eu, não o texto, mas nós estamos somando com Deus. Lá na tia Daísa, né, no departamento infantil, tem muita coisa, né, quando diz em relação a reino, a céu, alguns louvores, né, alguns louvores antigos que falavam. Um eu me lembrei no texto aqui, não anotei, mas dizia que nas ruas de ouro eu ia andar, mais ou menos assim, Rosa, não tem um cântico assim? Que nas ruas de ouro, tipo assim, imaginando que no céu as ruas vão ser de ouro e por ali eu vou andar. Na minha casa vai ser assim, às vezes a gente até brinca, né, quando faz uma ação legal, na escola a gente ganha estrelinha, né, e a gente costuma às vezes brincar, ganhou um ponto lá no céu com Deus, mais um pontinho com Deus lá. Eu sei que é um jeitinho que a gente brinca, um jeitinho carinhoso, espiritual que nós brincamos, mas eu entendo ser isso. Isso eu entendo ser o quê? Juntar tesouros aonde? Nos céus. Porque o que está pontuado lá, irmãos, em relação a mim, em relação a você, ninguém tira. Esse tesouro, a traça não vai roer, o ferrugem não vai comer, o ladrão não vai roubar isso de nós, irmãos. É nossa, a garantia que nós temos. Isso eu entendo ser com a juntar tesouro aonde? No céu. É por isso que o apóstolo Paulo nos convida a isso. Vamos caminhar aqui, firmes no Senhor, para quê? Buscando o quê? O prêmio da soberana vocação. É esse prêmio aqui, é esse tesouro aqui. É isso que eu entendo, irmãos. E é isso que nós precisamos, buscar ao Senhor, irmãos. Buscar ao Senhor em todo tempo. Buscar ao Senhor. Então, pastor, eu vou abandonar o meu emprego, vou abandonar o meu estudo, abandonar isso, aquilo, não. Então, pastor, eu vou viver o dia todo na igreja. Não é isso, irmãos. Não é isso. Que tem pessoas, às vezes, que acham que é isso, né? Buscar o Senhor, a igreja abrir, já está tocando ali para o zelador abrir e ficar aqui. Não é isso que a Bíblia nos ensina. Você tem casa, você tem coisas, você tem afazeres. Nós temos afazeres. Eu vou parar com tudo isso, pastor? Não, eu não vou parar com tudo isso, mas eu vou fazer o quê? Eu vou fazer diferente. Eu preciso fazer o quê? Eu preciso priorizar. Eu preciso colocar na minha lista ali o que de fato, de verdade, é importante para mim, para a minha vida. Eu preciso equalizar aquilo que eu preciso para esse tempo. Lembra do pó e glória? O que eu preciso para esse tempo, mas eu não posso me esquecer da eternidade. Então, irmãos, essa segunda vocação aqui, esse segundo ponto é justamente esse, buscando ao Senhor. Nós nos tornamos mais íntimos de Deus quando nós buscamos ao Senhor. Quando o buscar ao Senhor está no topo da nossa lista. No topo da nossa lista. Como você vai fazer, eu não sei, mas precisa estar. É como se fosse uma escada, irmãos. Como se fosse uma escada. A escada é feita de degraus. Nós precisamos o quê? Ao menos dar o quê? O primeiro passo. Ainda que você venha burlar, daqui a pouco você vai ter problema, a coluna vai doer, as costas vão doer. Você precisa dar o primeiro passo, você precisa do primeiro degrau. E o primeiro alicerce para nós é justamente esse, buscar ao Senhor. Amém, queridos, até aqui? O outro ponto, irmãos, rapidamente, se puder me dar o retorno no relógio ali. O terceiro ponto, para nos tornarmos também mais íntimos de Deus, é servindo ao Senhor. E eu lhe convido a lá em Deuteronômio 10, versículo 12. Deuteronômio, lá no Antigo Testamento, capítulo 10, versículo 12. O texto vai dizer assim: agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor quer de ti? Não é que temas o Senhor teu Deus e andes em todos os teus caminhos e o ames e sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma? Na verdade, essa é uma pergunta, irmão, sobre esse servir ao Senhor. Servir ao Senhor, nós começamos a entender como a nossa ação específica, aquilo que nós precisamos fazer. E aonde é que nós servimos ao Senhor, eu pergunto para vocês? Somente na igreja? Somente no departamento específico que nós somos ligados aqui na igreja? Não, servir ao Senhor, irmãos, é o servir ao Senhor no nosso dia a dia.
no nosso dia a dia, na nossa comunidade, na nossa escola, em especial, nós estamos motivados e envolvidos em quem? Campanha de missões mundiais. Estamos servindo ao Senhor nesse tempo aqui, no templo, mas com o nosso coração e a nossa mente voltada naqueles homens e mulheres que estão servindo ao Senhor no campo missionário. Servir ao Senhor. Trabalhar para o Senhor. Como o pastor Tadeu pregou domingo passado, né? A seara, o campo, na verdade, está pronto para a colheita, mas falta o quê? Trabalhadores. Trabalhadores para quê? Para servir ao Senhor, para trabalhar para o Senhor. E quem são esses trabalhadores? Somos nós. Eu e você. Por isso que a ideia de vocação, ela não está intrinsecamente ligada a pastor, a missionário, não, e sim a todos nós. Servir ao Senhor, irmãos, isso nos torna mais íntimos de Deus, porque nós estaremos fazendo o que? A obra, aquilo que o Senhor nos mandou fazer. O ide de Jesus, ele é intuitivo. Fazei discípulos. Mas no aspecto fazer discípulos, nós temos também manter discípulos, multiplicar discípulos. Tudo isso se dá, irmãos, com trabalho. A igreja não subsiste sem trabalho, sem força. Força braçal, às vezes, é verdade, mas sem força espiritual, sem cooperação, sem parceria mútua entre nós. Isso é ser reino, irmãos. Isso nos torna mais íntimos de Deus. E aí, Deuteronômio aqui, eu faço 2 destaques também, rapidamente. Esse servir ao Senhor aqui, ele também apresenta 2 condições. A primeira dela, o texto vai dizer assim, servir ao Senhor de todo o quê? De todo o teu coração. Servir ao Senhor de todo o teu coração. O que eu entendo, irmãos, como servir ao Senhor de todo o teu coração? É servir ao Senhor com amor. As pessoas podem servir ao Senhor, como diz um ditado, né, na força da pressão? Pode. Pode ou não pode? Quantas vezes não são aquelas pessoas que às vezes falam assim, não, tem que ir na igreja, porque o pastor Tadeu tem que me ver, Rosângela tem que me ver, senão ela vai puxar minha orelha, senão não sei o quê, Não acontece assim às vezes? Já escutou alguém aqui na Central? Na Central não, né? Na Central o povo vem no amor mesmo. Mas escutou alguém falar assim, não, eu preciso ir, eu preciso estar assim. E tem alguns segmentos religiosos, que eles têm lá os seus meios para cobrar da pessoa, a pessoa tem que estar, é mais por obrigação, lembra do legalismo? É mais por obrigação do que do próprio coração. Aí aqui em Deuteronômio, ele vai dizer o seguinte, você tem que servir ao Senhor, mas o seu serviço tem que ser o quê? Com amor, de todo o teu coração. Ah, irmãos, se nós conseguíssemos mensurar o privilégio que nós temos de fazer a obra do Senhor, essa semana eu conversava também com um rapaz e falei sobre isso. Esse privilégio é nosso, irmãos. Esse privilégio é nosso. Lembra lá do rico e Lázaro? A passagem que fala o que acontece? Lembra que os 2 morrem, um vai para o céu e o outro vai para o inferno. E o que está no inferno fala o quê? Manda que um anjo vá aonde? Na minha casa, falar com os meus, para que os meus possam se converter, para não virem para cá. Manda que Lázaro faça o quê? Molhe a ponta dos dedos também e refresque a minha boca. Lembra dessa passagem? Eu não anotei aqui, mas trazendo a memória, você vai se lembrar também. E aí o que é que o texto vai dizer? Quem que está na terra? Moisés e quem? Os profetas. Se eles não estão dando ouvido a Moisés e aos profetas, como que eles vão dar ouvido a um anjo? E quem são os Moisés, irmãos, e os profetas? Somos nós. Privilégio que nem os anjos tiveram, irmãos, de fazer a obra, de pregar as boas novas, de servir ao Senhor. Isso é privilégio nosso, mas precisa ser feito com amor. Com amor. O segundo destaque aqui, irmãos, que ele vai usar, a expressão aqui, também é de toda a tua alma. O que eu entendo aqui, pastor? Eu entendo aqui, a alma ela é responsável pela alegria, né? E eu entendo aqui que a obra do Senhor precisa ser feita com alegria. E de vez em quando o pastor Tadeu usa aqui a expressão, né? Geralmente domingo de manhã, né? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O salmista vai dizer isso, né?
E a obra, o serviço de Deus também precisa ser assim, irmãos, com alegria. Nós precisamos ter prazer naquilo que nós fazemos, irmãos. Isso nos faz ser mais íntimos de Deus. E o Senhor se agrada quando olha para nós e vê que naquilo que nós estamos fazendo com amor e também estamos fazendo com alegria. Não importa, irmãos, qual é a nossa área de atuação. Não importa aquilo que eu tenho que fazer. Mas se é para o reino, eu preciso fazer com amor. Por que com amor? Colossenses capítulo 3, versículo 23. Vai dizer assim: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens. Percebam? Tudo que nós vamos fazer, irmãos, é para o Senhor. Porque talvez se você vier fazer algo para o homem, você vai colocar as suas condições. Você não vai colocar amor, você não vai colocar alegria, você vai fazer por obrigação. Mas a ideia é você trazer a pessoa do nosso Senhor Todo-Poderoso, e eu estou fazendo para o Senhor. E só isso deve valer, irmãos. Fazer como se fosse para o Senhor. E é tão prazeroso, irmãos, quando a gente vê as pessoas que se dão em fazer a obra. Né? Como eu falei, estamos em campanha de missões. Eu até brinquei no domingo passado, Rosângela, nós colocamos ali cantinho missionário, que é tão bacana que fica aquele cantinho ali, e um faz um negócio, e o outro faz outro, e o outro bota isso, o outro bota aquilo, o outro vai na cantina, e o outro faz aquilo. Não, acho que nesse período não, que a gente não conversou, mas quando nós temos a festa missionária ali, todo mundo se envolve, é cantina para cá, é negócio para lá. Irmãos, como é gostoso isso. A gente vê que boa parte do corpo de Cristo aqui, Central de Campo Grande, as pessoas têm amor no que estão fazendo, têm alegria no que estão fazendo, irmãos. Não importa a nossa área de atuação, nós temos que fazer como se fosse para o Senhor. Porque talvez se nós formos olhar, irmãos, para o nosso líder, para o nosso professor, para o nosso pastor, olhar para fulano não. Fulano não. Isso pode estar no seu coração sim, mas a ideia aqui é de que você converta esse seu pensamento e olhe para o Senhor, é para o Senhor. Não é para fulano, não é para Beltrano, não é para X, para Y, não, é para o Senhor. O nosso Senhor merece. E o nosso Senhor não só merece, como Jeremias, capítulo 48, versículo 10, a parte A, ele tem uma advertência muito severa, irmãos. Muito severa. O texto vai dizer assim, o texto aqui está dizendo, maldito aquele que fizer o quê? A obra do Senhor de que maneira? Relaxadamente. Sem amor, sem alegria, sem dedicação. A expressão é justamente essa, maldito. Maldito. E tem pessoas, irmãos, que fazem a obra do Senhor relaxadamente? É triste, mas tem, né? É triste quando um líder, às vezes, precisa apelar ali no WhatsApp, pedir, ninguém responder, ninguém falar nada, ninguém dá um retorno, e a data está chegando e ninguém fala nada, ninguém se apresenta, ninguém isso. É triste, irmãos, isso. Não era para ser, mas é triste. É triste quando a pessoa vai fazer um movimento, ela tem um grupo até grande às vezes, mas só pode contar com 3, com 4, quando na verdade tem 50, tem 40. Não era para ser assim, irmãos. Nós temos que servir ao Senhor com amor, com alegria, olhando para os céus. E isso nos faz ser mais íntimos de Deus, servindo ao Senhor. E fechando aqui, irmãos, Romanos 12, capítulo 7, ele vai trazer a ideia daquilo que nós temos que fazer, nós temos que esmerar-se, a expressão que ele fala. É se esforçar, porque às vezes nem tudo o que a gente quer fazer, a gente consegue fazer, a gente é capacitado para fazer, mas a gente quer fazer. Né? Eu falava hoje de manhã com a Andressa sobre isso. A gente quer fazer, a gente tem vontade de fazer, talvez a gente não saiba nem fazer tudo isso, mas a gente quer fazer. E aqui em Romanos capítulo 12, versículo 7, ele usa a expressão, esmere-se em fazer. Eu posso até não saber fazer, pastor, mas conte comigo. No próximo final de semana estamos indo lá em Bocaina, na caravana lá em Bocaina, para o Dia da Beleza. Levar um pouco de alegria para as mulheres ali daquela cidade. E aí teve uma pessoa que botou no grupo assim, pastor, eu não sei fazer muita coisa não, mas eu quero ir, eu quero fazer.
Que se eu tiver para me fazer lá, me coloca para fazer. É esse espírito, irmãos, que nós precisamos. É esse espírito. Esmere-se em fazer, eu posso não saber fazer. Mas se tem um pouquinho de habilidade naquilo ali, esmere-se em fazer. É para o Senhor. E você que já faz, o texto vai dizer, né, se é ministério, dedique-se ao ministério. Seja ele o que for. É da palavra, é da música, é da oração, é da ação social, é do diaconato. Dedique-se a isso. É isso que Romanos vem dizendo para nós. Dedique-se a isso, porque isso agrada ao Senhor. E isso, irmãos, faz parte da intimidade que nós precisamos ter com Ele. Nos torna mais íntimos dEle. Então, irmãos, fechamos aqui esse primeiro ponto. Nos tornamos mais íntimos de Deus, temendo a Deus. Na semana passada, né, buscando a Deus hoje e servindo ao Senhor, com amor, com alegria, como se fosse para o Senhor. Lembre-se disso, como se fosse para o Senhor. Que, para tanto, irmão, o Senhor nos abençoe. Na próxima semana vamos continuar. Aí, na próxima semana, a gente vai avançar um pouquinho sobre aquilo que Deus quer que nós façamos. Aqui é o que Deus quer, a maneira como Deus quer que nós vivamos. Na semana que vem, vamos começar a falar um pouquinho sobre o que Deus quer que nós façamos, ainda dentro desse contexto aqui da soberana vocação. Amém, queridos?